Olá, gente, eu de novo. Continuação, então, nossa aula de eletrostática. Continuamos nos processos de eletrização. Então, eu vou explicar cada um e aqui está um esquema para a gente entender o que é esse e como funciona esses processos de eletrização. Quando a gente fala eletrização, processo de eletrização por atrito, significa tu pegar, criar atrito, é fazer uma fricção entre dois corpos. Então, quando tu faz isso, no momento que um corpo cria fricção no outro, isso acontece o atrito, tá? O atrito é uma força, tá? E esse atrito, ele cria no corpo que está neutro, ele cria uma eletrização. Tipo, ele pode ser eletrizado, um corpo que entrou em atrito com o outro, né, por fricção, ele pode receber cargas ou perder cargas, ou ele pode ficar negativamente ou positivamente carregado. Então, aqui eu coloquei que é a fricção entre corpos. Então, isso acontece muito, todos os dias. O carro em movimento, quando ele pega o ar no carro, né, o ar fica atritando na lata do carro. Quando o carro fica em repouso, a poeira cola nele. É atraída porque o carro ficou eletricamente carregado. E essa eletrização tem uma força eletrostática que atrai as partículas de poeira. Então, outro tipo de processo de eletrização, bem simplificado, assim, para entender, é o processo de eletrização por contato. Onde tu pega um corpo carregado e tu encosta no outro corpo, as cargas desse corpo que está carregado passa para o outro corpo, isso redistribui no outro corpo. Isso significa dizer que para esferas iguais ou para corpos iguais de mesmo tamanho, a distribuição de carga vai dividir. Se a carga inicial, por exemplo, tem uma carga X aqui, ela vai dividir exatamente a mesma quantidade do valor dessa carga na outra. A metade para cada um. Agora, se fossem corpos diferentes, de diferentes tamanhos, claro, um corpo menor vai comportar um menor número de cargas. Então, daí seria diferente nesse caso aqui. A eletrização por indução ela acontece sem o contato de um corpo ao outro. Um corpo, quando está carregado eletricamente e tu aproxima de um outro corpo que ele está eletricamente neutro, no caso aqui eu fiz, ó. Esse corpo está carregado eletricamente, esse aqui não estava, ele era um corpo neutro. Aí, mas quando tu aproxima ele de um corpo que está neutro, as cargas que existem nele são redistribuídas para as extremidades. As cargas aqui com positivas atraem as negativas e repelem as positivas para o outro lado do corpo. O que acontece nessa situação é o seguinte aqui, ó, esse corpo aqui, ele está eletricamente neutro ainda, ele não está eletrizado. Para ficar eletrizado, ele tem que perder ou ganhar elétrons. Tá? Quando eu falo assim que a redistribuição de cargas, aqui no caso, as cargas negativas para cá e os positivos para lá, pelo amor de Deus, gente, não significa que os prótons andaram para lá, tá? O que aconteceu foi que a nuvem eletrônica, a eletrosfera, os elétrons se deslocaram. Então, fazendo com que o corpo fica positivo e a eletrosfera, a nuvem eletrônica que se moveu para a extremidade foi atraída por esse corpo positivo. Entendeu? É isso aí. Então, não há necessidade para o corpo, o processo de eletrização por indução. Agora, para esse corpo que foi submetido a esse campo elétrico, a essas cargas aqui, em potencial, houve atração, então separou as cargas. Esse aqui está eletricamente neutro ainda, porque não perdeu nem ganhou. Então, para que ocorra, para que esse corpo agora ele fica, no caso, que ele fique eletrizado, eu teria que colocar um fio e aterrar no chão, no solo. Daí sim, daí as cargas iam se depositar aqui e sobrando somente a carga em potencial que está sendo atraída.